Oi gente, tudo bem? Primeiro de tudo, sim, eu estou no meu quarto. Pode não parecer tanto, porque eu tô sem nenhum móvel aqui, fora minha TV e meu colchão. Eu disse um tempo atrás que eu ia reformar ele e finalmente tá acontecendo. Enfim, hoje eu vou falar de livros e eu vou dar algumas dicas pra quem tá procurando uma leitura rápida, que dure tipo um dia só seu. Se bem que eu sei que isso é muito relativo, tem gente que consegue ler, sei lá, 300 páginas, 500 páginas por dia, o que não é o meu caso. Eu separei aqui alguns livros bem distintos um dos outros, então tem gosto pra tudo. E eles têm mais ou menos uma média de 150 páginas. E eu só queria acrescentar que eu me inspirei num vídeo que a Gil Fernandes fez. Ela é uma garota aqui do YouTube que tem um canal literário, então se você não conhece ela, dá uma olhadinha lá que é bem legal, ela é uma fofa. Ok, o primeiro livro que eu vou falar é Pequeno Príncipe. Ele tem 91 páginas, contando também o fato de possuir algumas ilustrações. E Pequeno Príncipe, eu acho que a maioria de vocês conhece a história, pelo menos o essencial dela. É sobre o menino que ele vive no pequeno mundinho dele, tipo, literalmente, pequeno planeta dele. Ele cuida de uma rosa, às vezes ele viaja para outros planetas e conhece personagens bem excêntricos. É basicamente sobre isso, foi um péssimo resumo, mas quem leu sabe que é bem isso mesmo. É uma leitura bem universal, porque tanto crianças quanto adultos e até idosos podem ler esse livro. E, na verdade, Pequeno Príncipe pode parecer uma história meio bobinha, mas se você dá um olhar mais profundo, você vai perceber que, na verdade, é um conto muito melancólico e triste. Então, sim, é bem mais profundo do que parece. Próximo livro que eu vou falar... Vocês estão cansados de escutar eu falando sobre Bukowski, mas cara, ele é meu autor favorito, tem que falar dele, ok? Esse livrinho aqui, ele é da LPM Pocket. De fato, a maioria dos livros são da LPM Pocket. Por eles serem de bolso, eles são bem pequenos e rápidos de ler. Esse aqui pertence àquela coleção de 64 páginas, então tem 64 páginas. E nesse livro do Bukowski a gente tem 6 contos, e o principal é A Mulher Mais Linda da Cidade. Eu acho uma boa pra quem tá afim de ler alguma coisa do Bukowski começar por esse livro, porque dá pra entender bastante o jeito que ele escreve, os temas que ele mais aborda. Vocês podem achar esse livrinho assim em qualquer banca de jornal da Paulista, tem vários livros do Bukowski. O próximo livro são Os Contos de Beedle, o Bardo, da J.K. Rowling, a autora que escreveu Harry Potter. Esse livro tem 107 páginas. Eu recomendo esse livro pra quem gosta de uma coisa mais ficção, mais aventura, bem Harry Potter mesmo. O livro vai fazer muito mais sentido se você já leu a série Harry Potter, ou pelo menos leu ou viu o último filme, já dá pra ter uma ideia. E são contos, como o próprio nome diz, que tem tudo a ver com a série Harry Potter. Aquela coisa cheia de magia, cheia de seres meio que mitológicos e tal. Próximo livro é Cuca Fundida, do Woody Allen. Dentre todos, e contando com mais outro na verdade, é um dos únicos livros que não é que eu não recomendaria, é que não foi tão bom, entende? Eu queria ler alguma coisa do Woody Allen, porque eu admiro muito ele como diretor. Olha a cara dele de cão abandonado, né? Mas enfim, como eu ia falando, eu admiro muito ele como diretor e eu tava afim de ler alguma coisa dele. É um livro que tem 152 páginas, bem rapidinho mesmo. E esse livro, mais uma vez, é composto por contos. Eu tô falando bastante de contos porque eu acho que é legal pra quem quer ler rápido, porque é bem diversificado, não cansa, etc, etc. Esse do Woody Allen deve ter o quê? De 15 a 20 contos. E assim, por que eu não gostei? Eu achei o Woody Allen muito prolixo. Isso acontece muito nos filmes dele. Mas no livro chegou a ser irritante, porque tipo, no filme você deixa isso passar, sabe? Mas no livro não tem jeito. E eu digo prolixo porque ele é um daqueles autores que cita muitos nomes pra tentar legitimar o texto dele.
E é um completo fracasso, entendeu? Porque é totalmente desnecessário. Ele só enche linguiça mesmo, citando Freud, citando Schopenhauer, esses nomes mesmo que tem peso, mas não acrescenta nada no texto dele. Ele fala por falar mesmo. Então ele meio que esfrega na sua cara, sabe? Leitor, eu tenho muito mais cultura e muito mais conhecimento que você. O que de certa maneira é verdade, mas um pouco de modéstia é bom. E além disso, não são contos engraçados. Eu tava procurando dar algumas risadas, sabe, com esse livro. Mas mesmo aqueles contos que não ficam citando muitos nomes, muitas teorias, muitas filosofias em vão, é um humor escroto. Um humor assim que, sei lá, muito sem graça mesmo. Eu deveria estar recomendando esse livro, né? Mas é o seguinte, eu já conversei com pessoas que gostaram desse livro. Então, sei lá, se você curte uma coisa mais alto, ou seja, aquela estrutura mais de teatro, ou se você só realmente tem curiosidade, leia esse livro, ou sei lá. Nietzsche para Estressados é um livro de autoajuda. Pois é, eu nunca li um livro de autoajuda na minha vida, foi meu primeiro. Eu tava vendo a Veja e no final da revista tem aquela lista dos livros mais vendidos. Dentre eles estava Nietzsche para Estressados. Eu gostei do nome, eu achei o nome interessante. Foi o único motivo pelo qual eu comprei, de verdade. Eu achei muito divertido. O livro, nem tanto. E tem 110 páginas. Eu realmente não curto muito biografia, mas assim, como eu falei, foi por curiosidade. Eu não levei nada assim muito sério. Eu não peguei tal pensamento e tentei enquadrar na minha vida nem nada. De fato, isso é o que o livro tenta fazer. Ele pega as filosofias do Nietzsche e tenta aplicar isso no nosso dia a dia. Ele meio que exemplifica. Eu li um livro do Nietzsche que chama-se Gaia Ciência. Eu achei muito teórico, então eu queria saber mais ou menos como funciona isso no cotidiano, na vida real. E assim, não dá pra levar muito a sério, sabe? Tem muita metáfora, aquele tipo de coisa, regue a planta todo dia, que um dia vai surgir uma árvore. Mas por outro lado, é um livro que dá pra exercer alguns pensamentos seus, dá pra provocar um pouco de filosofia. Eu meio que reavaliei minha vida em alguns sentidos, mas não pus nada em prática. Quem gosta de autoajuda, Nietzsche para Estressados. Agora, pra quem curte poesia, eu recomendo O Sentimento do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade. É um livro que muitos vestibulares estão pedindo e eu li por causa disso. Pra quem não sabe, eu sou pré-vestibulanda com 18 anos, o que significa que ano passado eu não passei na faculdade que eu queria. Longa história é essa. Talvez eu faça um vídeo algum dia aí, mas por enquanto não tô preparada pra expor isso na internet. Eu comecei a me apegar pra poesia, o quê? Uns 3 meses atrás. Eu ando lendo muita poesia. Eu finalmente aprendi a gostar de poesia. Esse livro tem 86 páginas, contando com a cronologia do autor e outros detalhes a mais. E como vocês podem ver, por ser meio de estudo, eu tenho várias anotações. Mas é um livro assim que mesmo quem não vai prestar vestibular nem nada, precisa ler. Porque, bem, eu sou meio suspeita, eu gosto muito dos poemas do Carlos Drummond de Andrade. Esse livro foi escrito em plena época de nazifascismo. Aqui no Brasil estava acontecendo a ditadura de Vargas. Foi uma época muito turbulenta. Isso fica muito nítido no livro. É uma angústia misturada com esperança. Ele não fica falando de amorzinho e essas coisas. Fica a dica. Próximo livro é Romeu e Julieta. Esse sim realmente recomendaria para quem gosta de autos, esse mundo da dramaturgia, teatro, etc. O livro tem 111 páginas. É o seguinte, eu não curto muito alto, porque eu acho que fica meio cansativo aquele negócio de fala. Tá vendo? Tem tipo, ama a Julieta, lá. É uma fala seguida da outra, eu acho isso um pouco cansativo. Mas é um clássico, eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler antes de morrer. Romeu e Julieta gira em torno de um casal que se apaixona e a família deles são rivais, se detestam. E tudo que eu posso garantir é que o final é bem trágico. Todo mundo já sabe, né? Mas tá. E o último livro são Os Assassinatos na Rua Morgue e Outras Histórias, do Edgar Allan Poe. Foi o primeiro livro que eu li dele e eu adorei. Adorei mesmo. Aqui nós temos 6 histórias. E Edgar Allan Poe eu recomendaria para quem gosta de uma coisa bem misteriosa. Assim, uma coisa meio suspense, beirando terror, beirando ao satânico.
São histórias muito cheias de sangue, violência, horror, e me surpreendeu porque eu não sabia que eu gostava de histórias assim, pelo menos não pra ler, mas é uma leitura que te prende muito. E os finais são, assim, chocantes, gente, chocantes. Principalmente assassinatos na Rua Morgue. Vocês não têm ideia de como eu surtei com essa história. No sentido de ficar surpresa com o final. Mas eu tenho que confessar que outras histórias, assim, eu meio que fiquei com medo. Porque, tipo, eu leio antes de dormir. Então, sabe, já é noite, já tem aquele clima meio sombrio. Mas eu sou idiota. Você provavelmente não vai ficar com medo, mas eu sou uma exceção, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aqui foram as minhas dicas. Me desculpe se eu fui meio enrolado na hora de explicar. Eu tô meio com sono, sabe? Parece que a minha mente tá lá no céu e meu corpo tá aqui. Então eu meio que vou falando sem parar, que nem está acontecendo agora. Se você tiver alguma dica, se você já leu algum desses livros e gostou, comente aqui embaixo, que eu adoro as dicas que vocês me dão de livros e tal. Tchau. Beijos. Mais uma Julieta conta a história de duas amigas. E eu só queria acrescentar que quem criou um caiu a minha marca-página. Gente, esse marca-página é tão velho, vocês não têm ideia. Deve ter uns 5, 6 anos. Eu tô sendo confusa, pra variar.